Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online e essa é a nossa 8ª aula a respeito dos profetas menores do Antigo Testamento. Menores não porque eles eram baixinhos, mas pelo tamanho dos seus escritos, pelos seus oráculos. E hoje nós vamos falar a respeito de um livro bem especial que, em minha humilde opinião, deveria ser um dos profetas maiores. Ele deveria ter 50 capítulos, 60, porque tanto na maneira em que escreve, com a formatação do seu texto e tudo mais, quanto com a própria mensagem que carrega, ele com certeza se tornaria um daqueles clássicos, um daqueles grandes livros que todo mundo ama ler. Eu estou falando a respeito do profeta Abacuque, que é o 8º no livro dos profetas menores, que na Bíblia hebraica, na Tanakh, é chamado de Hevekikuk, e que, por assim dizer, é um nome muito raro e que tem um significado que ainda é incerto. Ninguém sabe exatamente o que significa Abacuque, mas a maioria dos estudiosos vão entrar em acordo com o possível significado de aquele que abraça ou simplesmente abraçar. E o livro de Abacuque teria sido escrito durante o período final, os últimos dias do Império Assírio, nessa transição já para o grande Império Babilônico como sendo a figura principal de liderança global, e que historicamente começou quando Nabopolassar começou a reinar em 626 a.C. E logo que ele começou a reinar, ele começou a expandir a sua influência tanto para o norte quanto para o oeste. E aí, depois desse grande rei Nabopolassar, veio seu filho, o famoso Nabucodonosor, que com seu exército derrubou Nínive em 612. Quando isso aconteceu, a nobreza de Nínive, os assírios, partiram em retirada, começaram a fugir e buscaram refúgio primeiro em Arã e depois em Cárquemes. Nabucodonosor, então, com seu exército, perseguiu eles, invadiu Arã em 609 e depois Cárquemes em 605, com a grande batalha de Cárquemes. Quando isso tudo estava acontecendo, o rei do Egito, Neco II, estava vindo ajudar os assírios, mas isso um pouquinho antes, em 609, passando por Judá, foi quando ele entrou em combate contra o rei Josias, lá em Meguido, como nós já vimos lá em 2 Crônicas 35. E aí teria sido nessa guerra que o rei Josias morreu e deixou o seu trono para a sucessão de 3 filhos e um neto dele, que seriam eles Jeoacás, Joaquim, Jeoaquim, que seria o neto dele, e Zedequias, que seria o 3º filho. Então agora, com a Síria derrotada, a Babilônia crescendo em seu poder e influência, Israel se encontrava nesse meio entre o Egito e a Babilônia, como nós já vimos, e não bastava essas duas pressões internacionais, internamente Judá estava em volta de pecado e rebeldia contra o Senhor. E logo nos primeiros versículos de Abacuque aqui, nós já vemos como essa situação histórica está agravando. Enquanto o profeta está olhando para dentro da nação, o Senhor está apontando para fora da nação, muito parecido aqui com o que aconteceu no livro de Jeremias também. E o que o profeta começa a falar com Deus a respeito é que a justiça simplesmente sumiu da terra, e a violência e a perversidade agora era quem controlava tudo. Então o profeta, olhando tudo aquilo, ele começa a clamar ao Senhor por intervenção divina. Senhor, vem, rompe no meio dessa situação, traz avivamento, faz alguma coisa. Só que a resposta que o Senhor dá a Abacuque não é nada do que ele esperava. Então imagina, alguma vez você mesmo já observou toda a injustiça na terra, a violência, a maldade que nós estamos vivendo nos nossos dias, e de repente você se perguntou: Senhor, aonde o Senhor está? Por que é que o Senhor não faz nada a respeito de tudo isso? Porque parece que o perverso está prosperando, o justo e o humilde estão sofrendo, as pessoas devotas a Deus oram, mas as suas orações parecem que não estão fazendo muita coisa. Então esse é o mesmo contexto que Abacuque está vivendo, é a jornada para compreender os caminhos do Senhor e como ele está agindo, e nós não estamos vendo, ou não estamos compreendendo o que ele está fazendo. E o autor desse livro de Abacuque, como nós temos visto em todos os livros proféticos, o subscrito já vai denunciar quem é o autor. No capítulo 1, versículo 1, ele vai nos dizer que essa é a mensagem do profeta Abacuque, ou a mensagem que ele recebeu do Senhor, mas como alguns dos outros profetas, pouquíssimo se sabe a respeito dele. No caso de Abacuque, nós não temos qual é a cidade natal, nós não temos filho de quem ele é, então o subscrito não nos ajuda
ajuda muito. A única coisa que nós temos é um título de reconhecimento, vai nos dizer que ele é o profeta Abacuque. Então, pelo menos isso nós sabemos a respeito dele. Ele era um profeta e reconhecido como tal. E possivelmente o porquê não foi dado muitos outros detalhes para falar a respeito dele. Talvez ele poderia ter sido um sacerdote também, como alguns outros profetas também eram sacerdotes. Estou pensando aqui em Ezequiel e Zacarias, por exemplo. Mas de qualquer forma, sua mensagem é muito clara, muito objetiva, e saber que o seu nome era Abacuque, ele era um profeta reconhecido e sua mensagem foi traga a Judá, já que Israel já teria sido levado ao cativeiro pela Síria, a Síria já teria sido destruída pela Babilônia e Israel estava aqui agora debaixo da sombra da destruição. Então nós sabemos que obviamente a mensagem de Abacuque era para Judá, no Reino do Sul. E para falar a respeito da datação deste livro, o que nos parece é que Abacuque teria exercido seu ministério durante o final do reinado do rei Jeoaquim, porque durante o seu livro os caldeus, que são os babilônios, são mencionados como bem conhecidos e de incrível reputação aqui como um exército forte. Então isso concordaria muito melhor aqui com uma data posterior à queda de Nínive, como eu já disse que aconteceu em 612, e alguns estudiosos vão levar a data até para depois da Batalha de Carquemis, que aconteceu em 605. Então, como nós não sabemos exatamente as datas, a sugestão dos comentaristas e estudiosos seria essa, de que a proclamação do livro de Abacuque teria acontecido entre 610 a 606 a.C., antes da invasão dos babilônios em Judá. O versículo-chave do livro de Abacuque seria Abacuque 2:4, que é um versículo que vai trazer um peso teológico muito grande para o Novo Testamento, especialmente Paulo vai usar esse versículo, que vai nos dizer assim: veja, arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. E já já nós vamos ver melhor o contexto em que Abacuque estava declarando isso. Mas para resumir o livro, sendo um livro muito pequeno e simples, com apenas 3 capítulos, nós vamos também dividir o livro em 3 sessões, sendo o primeiro capítulo com o questionamento de Abacuque e a resposta da parte do Senhor, o segundo capítulo com mais um questionamento de Abacuque, que acontece à luz da resposta do Senhor no primeiro capítulo, e em seguida a resposta do Senhor para o segundo questionamento de Abacuque. E o livro vai finalizar com um salmo, em um tipo de oração da parte do profeta. E a profecia de Abacuque é diferente em alguns aspectos dos outros livros proféticos, em especial o estilo em que ele aborda os assuntos dentro do seu livro, da sua escrita, porque em vez dele se dirigir para a nação como sendo o cara, o porta-voz da parte de Deus e anunciando o que o Senhor disse, Abacuque trouxe a sua mensagem ao povo enquanto ele estava contando como a própria mensagem chegou a ele. Então, em outras palavras, ele não está anunciando o que o Senhor disse, ele está contando como a palavra do Senhor veio até ele. Ele fez questionamentos ao Senhor e o Senhor trouxe respostas a ele. Então, com uma possível exceção de Daniel, não há nenhum outro autor bíblico que tenha usado esse mesmo estilo, ou essa mesma técnica, assim por dizer. Agora, tendo dito isso, vamos para o nosso esboço de 3 partes somente, começando com Abacuque 1, versículo 1, indo até o versículo 11 desse capítulo. Nessa parte, então, nós vamos ver a primeira queixa e questionamento da parte de Abacuque ao Senhor, e também a resposta que o Senhor trouxe a ele. Começando do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver a apresentação de Abacuque e logo depois o seu clamor em forma de lamento. Ele está olhando a situação na cidade, a situação ao redor dele, na nação de Judá, e ele começa a clamar ao Senhor. No versículo 2 ele vai dizer assim: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não virá nos salvar? Me diga, Senhor, então, por que razão que o Senhor me faz ver a maldade? Por que razão eu estou vendo a opressão, já que nada disso tem solução? Então eu imagino o profeta Abacuque aqui, ele está revoltado com a situação espiritual, moral da cidade que ele está vivendo, o povo da promessa na terra prometida, o povo da aliança, quebrando a aliança, miseravelmente falhando com tudo que o Senhor chamou eles para viverem. Mas não só isso, ele olha para o Senhor e ele não consegue ver como é que o Senhor está agindo, o que é que o Senhor está fazendo para redimir o seu povo, como é que o Senhor está atraindo o coração do seu povo santo. Então, resumindo o primeiro questionamento de Abacuque, ele está dizendo: Senhor, tem muita maldade na terra, e até quando o Senhor vai ficar só olhando de fora
e não vai fazer nada a respeito. E aí agora do versículo 5 ao versículo 11 é a resposta do Senhor para esse questionamento de Abacuque. Mas a resposta que o Senhor traz não é o que o profeta está esperando. O profeta estava esperando o Senhor abrir o céu e vir: eu estou fazendo minha obra, estou atraindo os corações a mim, vai ficar tudo bem, meu filho, relaxa, só louve e adore. Mas ao invés de Deus responder dessa maneira para Abacuque, Deus vira para ele e diz assim: sabe como é que eu estou trabalhando? Sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou levantando a Babilônia para julgar o meu povo. Quem disse que eu não estou fazendo nada? Quem disse que eu sou um Deus omisso? Você não faz ideia, mas a Babilônia está chegando, e quem está trazendo ela até aqui sou eu. Se prepare para minha obra. Eu estou fazendo maravilhas e vocês não vão nem acreditar quando eu fizer. No versículo 6 ele vai continuar dizendo: eu estou levantando a Babilônia, essa nação feroz e impetuosa, esse exército que marcha na largura da terra para tomar posse de tudo e de todos. No próximo versículo ele continua: ela é terrível, ela é espantosa, e o seu juízo e a sua dignidade vem dela mesma. Quer dizer, não espere coisa boa vindo deles. E eu acho que eu até poderia dizer aqui que é óbvio que o Senhor não precisava trazer muitos detalhes a respeito da fama dos babilônios, porque o profeta Abacuque provavelmente já sabia muito bem do histórico deles. Bastava o Senhor dizer: os babilônios estão chegando. Ele já sabia, eles são terríveis. E essa declaração detalhada que o Senhor acaba de trazer para Abacuque aqui, ela pode ser facilmente ligada à visão tanto de Naum quanto com a de Joel. Mas então você imagine, o profeta vê a maldade e diz assim: Senhor, o que o Senhor vai fazer a respeito? O Senhor responde: eu vou levantar uma nação ainda pior que vocês para julgar vocês, porque quando eu fizer isso eu irei trazer vergonha sobre vocês. E aí na próxima parte do nosso esboço, do versículo 12 ao capítulo 2, versículo 5, é onde nós vemos a segunda queixa de Abacuque e a segunda resposta do Senhor para ele. Então tente se colocar aqui no lugar do profeta e imagine como a resposta do Senhor não faz sentido para ele. Ele estava lá pensando: como é que isso pode ser justiça? O nosso povo não é um povo reto, mas o Senhor vai levantar um povo que é ainda mais injusto do que nós para julgar o seu povo, sendo que eles merecem um julgamento ainda maior do que o nosso? Tá certo, Senhor, que nós merecemos castigos, mas com certeza os babilônios merecem um castigo ainda maior que o nosso. E mais ou menos com esse raciocínio é que ele vai começar o seu questionamento no versículo 12. Mas ele vai vir com calma aqui no seu questionamento, porque afinal das contas ele está conversando com Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer assim: ó Deus, meu santo, por acaso o Senhor não existe desde a eternidade? Tu tens olhos tão puros, Senhor, que o Senhor não pode nem ver o mal com os teus olhos. O Senhor não pode nem contemplar a maldade. Então ele está meio dizendo assim: Senhor, eu acho que o Senhor não está vendo a situação aqui. E aí ele vai fazer essa pergunta ao Senhor, que fala a respeito do tratamento de Deus em relação ao ímpio e o justo. E a continuação aqui do versículo 13, ele vai dizer: por que, Senhor, que o Senhor fica olhando para o ímpio, fica de olho no perverso, mas fica calado quando esse mesmo ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E é claro que ele está falando aqui sobre a resposta do Senhor. Ele está querendo saber por que o Senhor está permitindo e está torcendo que a Babilônia venha julgar e devorar Judá, sendo que Judá é mais justo que a Babilônia. Se o Senhor está desejoso de fazer uma nação vitoriosa, por que o Senhor não faz Judá vitorioso? Se o Senhor quer fazer uma nação ficar famosa, ficar rica, gloriosa pelas nações, por que o Senhor não faz isso com o seu povo? E aí Abacuque, remoendo toda essa situação, a resposta do Senhor, seu próprio questionamento, no versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer que ele foi para o posto do vigia para esperar a resposta do Senhor. Deixa eu ficar quieto no meu cantinho ali para ver se ele vai responder, porque para mim não faz sentido o que ele está falando agora. Aí então, depois do versículo 2 até o 5 é a resposta do Senhor. E a resposta que o Senhor dá a Abacuque aqui, ela vem de forma tripla. O Senhor vai dizer para Abacuque, você precisa esperar, porque a visão que você está tendo não é para agora. No versículo 2 e 3, então, o Senhor vai dizer para ele: a visão é para o tempo determinado. Segunda coisa, a arrogância e essa atitude de orgulho da Babilônia tem seus dias contados. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: relaxa, Abacuque, eu vou usar eles,
Pois vou mesmo, mas fique certo que depois que eu usar eles, eu irei julgar eles, até mesmo pelas maldades que eles fizerem contra o meu povo. O arrogante será derrotado. E a terceira coisa é de que os justos viverão pela confiança deles no Senhor. E que é aqui o nosso versículo-chave, que o justo viverá pela sua fé. Você não faz ideia como eu estou conduzindo a história. Você não entende como eu estou direcionando todas as coisas para o destino que eu planejei antes da eternidade. Mas creia nas minhas palavras. Tenha fé em mim, não no seu conhecimento, não no seu entendimento a respeito das coisas, porque eu sei o que eu estou fazendo. E é nesse contexto aqui que Hebreus 11 vai fazer todo sentido. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abacuque não precisa ver para crer. Ele tem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor o sustenta naquele momento e é suficiente para que ele descanse em toda a agitação do seu coração. O Senhor disse, está feito. Ele sabe o que ele faz. Nós não precisamos entender. Nós não precisamos ver. Nós só precisamos compreender quem é que declarou o que vai acontecer. Porque no final das contas, o Senhor diz que as coisas vão acontecer porque é Ele quem faz com que as coisas aconteçam. E Ele sabe muito bem fazer isso. Depois do nosso esboço, no capítulo 2, versículo 6, até o 2, versículo 20, é onde nós vemos os oráculos contra o opressor, que é a ferramenta na mão do Senhor aqui para julgar o seu povo. Então esse oráculo vai funcionar mais ou menos no estilo de olho por olho da justiça de Deus, no momento em que o seu juízo for derramado sobre a Babilônia. Então Judá está ruim diante do Senhor. O Senhor vai fazer alguma coisa? Vou levantar uma nação ímpia. A nação ímpia vem para julgar Judá, mas as coisas vão ficar ruim para a Babilônia. Quão ruim? Bem ruim. Eu vou julgar elas por tudo que eles fizeram. Então nessa porção aqui o profeta Abacuque vai usar uma imagem para cada oráculo, enquanto Deus vai bater o martelo 5 vezes com 5 ais contra a Babilônia. A primeira vez do versículo 6 ao 8, ele vai dizer: ai do que toma o que não é seu, porque aquele que saqueia vai ser saqueado. Do versículo 9 ao 11, ai daqueles que são injustos nos negócios, porque o conquistador arrogante será humilhado. Do 12 ao 14, ai daquele que constrói com sangue, porque o prédio do construtor vai se tornar combustível de fogo. Do 15 ao 17, ai daquele que der de beber para o seu próximo para ver a sua nudez, porque este que deu de beber beberá do cálice da ira de Deus. Depois do 18 ao 20, ai daqueles que acreditam nos ídolos, porque o ídolo que já é mudo é silenciado diante de Deus. E aí o profeta Abacuque então vai finalizar este capítulo 2 e essas conversas que ele está tendo com Deus aqui com uma proclamação. Enquanto está todo esse caos rolando na terra, lá no versículo 20 ele vai dizer assim: o Senhor não está preocupado com nada disso. O Senhor está em seu santo trono. O Senhor está em seu santo templo. E quer saber? Cale-se diante dele toda a terra, porque ele sabe muito bem como governar, como reinar soberano sobre tudo e todos. E aí, caminhando para a última parte do nosso esboço, no capítulo 3, versículo 1, até o final do capítulo, versículo 19, é onde nós vemos esse salmo de Abacuque. Essa oração, esse cântico aqui, ele é dividido em 3 partes. O versículo 2 vai servir como um tipo de pedido para o Senhor para que ele avive a sua obra e faça como ele fazia no tempo antigo. Ele vai dizer então: Senhor, eu ouvi a tua fama e eu temi. Agora, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz com que ela seja conhecida no decorrer dos anos. E só mais uma coisa: no meio da tua ira, Senhor, lembra-te de misericórdia. Quando o Senhor estiver derramando justiça, lembre-te, Senhor, tu és um Deus misericordioso, trate-nos com misericórdia. E aí depois do versículo 3 ao versículo 15, ele vai celebrar as vitórias de Deus como um guerreiro divino. E deixa eu pausar aqui rapidamente só para dizer, eu amo essa expressão, guerreiro divino. Isso é muito massa. Você consegue imaginar Deus como um guerreiro? Você consegue imaginar o Senhor Jesus como um guerreiro? Porque a gente fica só imaginando Jesus com a carinha de sofredor. Nós esquecemos que ele é um guerreiro. Ele voltará como um guerreiro, um Deus, um Senhor, um rei guerreiro para governar as nações.
Ai, ai, então vamos lá no versículo 10, ele vai declarar: Senhor, os montes te veem e tremem, eles se contorcem, a inundação das águas passam, o abismo faz ouvir a sua voz, e até o sol e a lua param em suas moradas. E aí, finalizando o livro, do versículo 16 até o versículo 19, vai falar sobre esse duplo compromisso de Abacuque, tanto de esperar que o Senhor faça aquilo que ele disse que vai fazer, quanto de aguardar em silêncio, sem reclamação, sem dúvidas, caminhando em fé, na confiança de que Deus vai cumprir o seu propósito. Ele vai fazer o que ele disse que ele irá fazer. Então eu me manterei em confiança de que ele é um refúgio para todos aqueles que nele creem. E é bem legal notar aqui também que nesse salmo nos parece que Abacuque realmente teve um encontro com o Senhor. Nos parece que ele viu algo, e este algo, alguém, essa visão que ele teve, que ele ficou apavorado, foi o que trouxe confiança para ele, para declarar aquilo que ele vai declarar agora. No versículo 16, então, ele vai dizer: quando eu te vi, o meu ventre se contorceu, meus lábios tremeram diante da sua voz, do seu ruído, a fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram e eu fiquei em silêncio. E é assim que eu vou ficar aguardando o dia da angústia que virá sobre o seu povo. Pode deixar, Senhor, eu vou aguardar quietinho aqui no meu canto, porque o que eu vi é suficiente. E aí no versículo 17 ele vai dar uma das melhores confissões de fé de toda a Bíblia. Ele vai começar dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que os rebanhos sejam exterminados dos estábulos e nem haja gado algum nos currais. No versículo 18 ele vai continuar: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E neste mesmo clima ele vai finalizar o seu livro confirmando que a obra que o Senhor vai trazer no futuro é para o bem do profeta, para o bem do seu povo, mesmo entendendo de tudo que vai acontecer quando isso vier. É difícil o que está por vir, é medonho, é doloroso, mas o Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como das corças e me fará andar sobre os meus lugares altos, porque é nele que eu confio. Eu não sei você, mas eu amo o livro de Abacuque. Ele me faz lembrar muito lá do livro de Jó, com o sofrimento do Jó e o questionamento: por que os justos sofrem? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a resposta que o Senhor traz a Abacuque até completa a resposta que Jó recebeu, porque Jó recebeu muito mais questionamento, mas Abacuque pôde entender como eu faço, as ferramentas que eu uso e quanto tempo eu posso demorar para fazer aquilo que eu desejo fazer. Você provavelmente não irá compreender, mas eu planejei tudo e todas as coisas funcionarão para o meu propósito, para o meu conselho, para o meu plano. No final de tudo, eu terei o meu povo santificado, eu usarei uma nação ímpia para tratar o meu povo, mas no final das contas é para que o meu povo seja santo como eu tenho declarado que ele irá ser. E eu espero que você entenda isso também hoje. E é assim que nós vamos finalizar o livro de Abacuque. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.